Boa noite. Vou deixar aqui um pouquinho da palavra de Deus para vocês, no capítulo 58 de Isaías, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aqui nesse versículo de Isaías, a gente tem 5 promessas de Deus para a nossa vida. Aqui Deus está repreendendo a Judá pela sua hipocrisia religiosa. Judá jejuava muito, guardava o sábado, mas Judá usava esses rituais para exigir coisas de Deus. Aí Deus usa um profeta, fala através do profeta, que muito jejum sem a prática do amor, sem a obediência e sem a prática da submissão, não justificava que Judá tivesse direitos com Deus. Todos esses rituais eram para impressionar o Senhor. O povo rasgava as vestes, mas não rasgava o coração. Fazia culto, mas não viviam a devoção. Pregavam a lei, mas não praticavam a lei. Jejuavam, mas não se quebrantavam. O texto mostra as 5 promessas para Judá, que vale para nós hoje, no dia de hoje também. Essas promessas só seriam cumpridas se eles deixassem de viver na hipocrisia. Judá esqueceu que a promessa estava ligada à obediência. A obediência é a chave que abre as portas das bênçãos para nós. E essas promessas de Deus para a nossa vida não ficaram no passado. Elas também são para os nossos dias. A primeira promessa do Senhor nesse versículo aqui fala que Ele te guiará. Quando fala de que Deus vai nos guiar, fala de direção. Fala que quem guia tem a melhor visão do caminho. Quem guia vai na frente. Quem guia conhece o caminho. Aqui o Senhor nos garante a sua companhia. Não seremos solitários no nosso caminhar. E Deus, quem nos guia para não nos perdermos. É Deus que nos guia. A segunda promessa falará da sua alma. Fartará a sua alma em lugares secos. Fala de providências de Deus. Em tempos de dificuldade, em época de escassez, em tempo de sequidão, o Senhor tem planos para nos fartar. E uma promessa de abundância para o seu povo. Haverá dias que Deus irá nos surpreender, fazer mais que nós estávamos esperando, encher o povo de bênçãos e milagres. Deus nunca deixará de honrar aqueles que o honram. A terceira promessa, fortificará seus ossos. Fala de saúde, significa que Deus cura enfermidades e nos livra da morte. Muitas vezes nem sabemos quantas vezes o Senhor nos deu livramento de morte, de acidente, de doenças ruins. E o Senhor sempre nos guarda. Quantas pessoas estavam no leito de morte com a doença terminal e o Senhor curou para a glória dele. A quarta promessa, serás como um jardim regado. Significa avivamento, ressurreição. Um cristão avivado abençoa, contagia. Um cristão avivado não é egoísta, não se exalta. Cristão avivado é mensageiro de Deus.
Aquela pessoa que onde ela chega, ela contagia todo mundo, que as pessoas têm prazer em ouvir a palavra de Deus que vem através da vida dela, da boca dela. Esse nível, a quinta promessa será um manancial, cujas águas nunca faltam. Aí essa quinta promessa aqui, eu acredito que esse nível de bênção nem todos alcançam. Deus nunca dará isso para os egoístas. Ser manancial é ser consciente que precisa regar a vida do outro. Não adianta você ter abundância, você ter um rio e não poder regar, matar a sede do seu irmão. Poucos sabem lidar com esse tipo de bênção. Sabe qual a diferença de poço para rio? Ambos têm água. Ambos saciam a sede, mas poço só abastece o dono do quintal. Poço só abastece o dono do quintal. Rio não. Rio abençoa todo mundo. A Bíblia nos relata a história de Ismael, filho de Abraão com Agar. Tinha um poço e ele se tornou flecheiro para defender o poço. Ele era extremamente egoísta. Ninguém chegava para beber no poço de Ismael. Isaac, pelo contrário do irmão, que era o filho da promessa, aprendeu a cavar poços. Isaac cavava poços até no deserto. E a Bíblia nos relata que dava água. Só que ele cavou 3 poços e os poços foram roubados. Só que ele não guardava mágoa, não guardava rancor, seguia em frente, cavando mais poços. No 4º poço que Isaac cavou, não deu água. O empregado falou para ele: o poço não deu água. Mas ele não se aborrecia, ele não se preocupava, não guardava mágoa e mandou chamar Abimeleque, que tinha sido um dos primeiros a roubar o poço dele, para um banquete. Ele ofereceu um banquete. Será que você oferecia um churrasco, um almoço na sua casa com a pessoa que te roubou? Olha o nível de humildade, o nível de sabedoria que esse rapaz tinha. Ele oferece um banquete, dá presentes, recebe com toda a honra Abimeleque, que o roubou, que foi o que roubou o primeiro poço de Isaac. Mas ele tinha promessa, ele era abençoador. E quando Abimeleque mal saiu da casa de Isaac, no dia desse banquete, o empregado veio correndo e falou: Isaac não mostrou o poço seco para Abimeleque, ele mostrou a mesa, ele mostrou o banquete, ele ofereceu, ele ofertou, ele abençoou Abimeleque, que o roubou. Quando Abimeleque mal saiu, o empregado chega e fala para Isaac: encontramos água viva. Era uma nascente, era um rio, não era um poço. Isaac não cavou. Era uma nascente, não era um poço daqueles que ele estava cavando, era uma nascente. Toda vez que alguém roubava um poço, ele subia o deserto. Ele subiu o deserto para cavar novos poços. E Deus o direcionou para um rio, para uma nascente. Era a promessa se cumprindo na vida de Isaac. Isso nos traz uma reflexão muito forte. Enquanto nós formos egoístas, enquanto nós brigarmos por besteira, enquanto formos mimados, só teremos poços na nossa vida. Nunca seremos um manancial, um rio de águas vivas. Mas quando nos tornarmos abençoadores, podemos esperar o milagre de Deus para a nossa vida. Nesse nível você ouvirá a voz de Deus dizendo: filho, você é um manancial de água viva
Que sejamos abençoadores, que possamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Que não sejamos egoístas, miseráveis, mesquinhas, que possamos abençoar a obra do Senhor de coração. Amém?